do além, aproveitando que o nosso editor está em férias e depois do nosso prêmio que nós recebemos na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, nós decidimos dar uma esticadinha até o Paraná, na cidade de Jacarezinho, onde nós soubemos de uma história que foi narrada pelo nosso grande colaborador com os contos do nosso canal, o Jurandir. Ele nos disse algo muito interessante que aconteceu com ele no ano de 1975, na cidade de Jacarezinho, onde nós estamos hoje. Nós chegamos até a fazenda, onde Jurandir e a esposa dele moravam, e nós pedimos autorização para os proprietários. Ele até autorizou que a gente filmasse, mas ele não quis aparecer, ninguém quis aparecer, e também pediram para não mostrar a fachada, nem falar o nome da fazenda. Mas a cidade é Jacarezinho, aqui no Paraná. Nós vamos atravessar daqui a pouco um trecho atrás da casa grande da fazenda e chegaremos até a casa pequena, no fundo dessa casa da fazenda, onde o Jurandir e a esposa estavam naquele ano de 1975, o ano que aconteceu uma grande geada, uma geada muito forte aqui nessa cidade, não somente aqui, em toda a região aqui do norte do Paraná, a geada conhecida como a Geada Negra. E aquela geada queimou muitas plantações de café aqui nessa região. Muitos produtores de café na época choraram até ao acordarem de manhã e avistarem a plantação toda queimada, toda destruída. Os plantadores tiveram que cortar os pés de café, que foi queimada da folha até a raiz, e todo o fruto foi completamente destruído, não dava para ser utilizado. Depois daquela geada, eles iniciaram a plantação da cana-de-açúcar aqui nessa região do norte do Paraná. Infelizmente, aquela geada, conhecida como Geada Negra, como eu já disse, destruiu o sonho de muita gente aqui nesse lugar. E aconteceu algo assustador na vida do Jurandir, vamos dizer assim, porque enquanto ele dormia ao lado da esposa, ele tentou acordá-la quando ele avistou algo surgindo na frente dele, mas a voz não saiu. Nós vamos agora entrar por esse lugar para chegar até a pequena casa que eu disse para vocês, onde o Jurandir e a esposa moravam em 1975. Vamos lá? Vamos conhecer? Vem comigo. Nós estamos agora diante da porta de entrada da pequena casinha onde o Jurandir e a esposa dele moravam naquele ano, em 1975. E nós vamos entrar agora para conhecer o lugar onde ele estava dormindo e a janela por onde ele viu uma luz surgindo no alto da colina e foi se aproximando até chegar até ele. Vamos lá? Vamos entrar na casa? Vamos conhecer? Nós podemos ver que aqui hoje não mora mais ninguém. Está sendo utilizado para guardar ferramentas, instrumentos de trabalho na agricultura. Como disse, que tem máquinas agrícolas guardadas aqui nessa pequena casinha, que hoje funciona como um depósito de material. Mas foi aqui nesse lugar, nesta mesma casinha, que está conservada até hoje. 40 anos depois, ela continua como era em 1975. E na época que aconteceu aquela geada, como eu disse agora há pouco para vocês, Jurandir e a esposa estavam dormindo mais ou menos aqui, onde eu estou agora. Nós vemos que tem ferramentas aqui guardadas, ferramentas de trabalho dos moradores atuais. E Jurandir dormia aqui com a esposa dele. E de madrugada, fria, gelada, ele começou a olhar pela janela e viu lá no alto da colina uma pequena luz, uma luz bem pequena que vinha surgindo ao lado das árvores que existiam naquele local e foi descendo até chegar na janela aqui desta casa. Jurandir ficou olhando, ele estava deitado na cama, acredito que estivesse aqui nesse canto,
porque a janela fica do outro lado, nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco. E ele ficou olhando para aquela pequena luz. E a luz foi se aproximando da casa. Ele queria acordar a esposa, mas estava muito frio e ela já estava dormindo já há algumas horas. Ele não quis incomodá-la. Então ele ficou observando aquela luz, uma luz azulada. Ela se aproximava cada vez mais de onde ele estava dormindo. E aquela luz desceu pela parede. Foi descendo pela parede, na direção da janela, e depois veio flutuando até perto do Jurandir e da esposa dele. Quando aquela luz chegou perto dele, até aquele momento, então ele pensava que fosse um vagalume que estivesse voando. Mas não era. Quando chegou perto dele, perto da cama onde ele estava dormindo, aquela luz se transformou num vulto enorme. Muitos acreditam que talvez seja a mãe do ouro. Outros falam também que pode ser o homem da capa preta. Os dois trabalham na mesma função. Eles aproximam de alguém e convidam a pessoa para segui-los até um lugar determinado, onde eles dizem que existe uma grande riqueza em ouro enterrada e a pessoa que segui-los vai encontrar. Mas Jurandir ficou com medo, ficou assustado. Ele tentou chamar a esposa. No momento, chegou a resmungar, mas a voz dele não saía. E aquele vulto perguntou: "Você tem medo de mim? Você não tem medo de mim, tem?" E Jurandir começou a se bater na cama e a voz não saía. E aquele vulto falava: "Se você não tem medo, me siga, siga-me. Eu vou te levar até um lugar onde eu quero mostrar algo para você." Mas Jurandir não conseguiu levantar. Ele ficou tremendo, praticamente paralisado. Até que a esposa dele acordou e percebeu que ele estava com a língua enrolada. Vamos agora mostrar a janela por onde Jurandir avistou aquela luz chegando até ele. Jurandir olhava da cama onde ele estava deitado e avistou através dessa janela. É a mesma janela, ela está do mesmo jeito que estava em 1975. Ele disse que quando a luz se aproximou, ela começou a descer lá do telhado, passou em frente da janela, desceu bem devagar e foi flutuando até chegar na cama dele ali do outro lado, onde nós estávamos agora há pouco, nós mostramos para você. Tudo aquilo aconteceu na noite fria, gelada, quando aconteceu a grande geada, conhecida como Geada Negra, que fez um estrago muito grande aqui no norte do Paraná. Jurandir ficou sem palavras. Ele queria gritar, a voz não saía. Queria chamar a esposa, a voz também não saiu. E nós vamos mostrar o vídeo dele após esse documentário, após esse relato. E ele mesmo vai contar para você o que aconteceu com ele naquela noite há 40 anos atrás, quando a pequena luz azulada desceu por essa janela, na frente dessa janela, e seguiu flutuando até o lado da cama do Jurandir e da esposa, e de repente aquela luz se transformou num grande vulto escuro, e o vulto perguntava se ele tinha medo dele. Que se não tivesse medo, então ele deveria se levantar e segui-lo até um lugar onde encontraria algo que ele acredita que fosse uma riqueza. Mãe do ouro, ou o homem da capa preta. Ele não soube dizer o que era. Nós não sabemos o que era, mas ele viu. E a esposa também acordou e viu o Jurandir com a língua enrolada, sem conseguir falar nada. Aquilo aconteceu há muitos anos atrás, aqui na cidade de Jacarezinho, onde eles moravam naquela época. E o Contos do Além veio hoje aqui para mostrar para vocês exatamente o lugar onde tudo aconteceu na vida do Jurandir. Vamos acompanhar. Eu estava deitado barriga para cima, olhei assim, eu vi com aquela luzinha na cozinha da casa assim. Veio. Baixou na parede assim, bem na cabeceira da cama. A cama era afastada, não estava assim na parede. Baixou aquela luzinha assim na cabeceira da cama.
Aí eu já falei, falei, ele veio mesmo. Escutando, né? Aí, né, eu virei pro lado da Tereza, assim, Tereza roncando. Porque eu virei, tá aquele homão em pé, bem assim, a cabeceira da cama aqui, e ele em pé assim, olhando pra mim. Olhando pra mim, aí, ele só falou isso aí, só que eu vi ele falar, que eu lembro bem que ele falou pra mim assim, você garante o que eu vou falar? Aí eu só falei assim, fala. Quando eu falei fala, aí a me embolou. Aí eu... Você falou em inglês? Aquela ânsia desgraçada, desde de morrer, cara, querendo falar, não soltava a voz. Não saía fala nenhuma. Não saía. Você daí me chamar, me balançar e chacoalhar. Aí, mas na hora que Tereza acordou com aquela ânsia desgraçada, que Tereza acordou, que me chacoalhou, o bicho sumiu, né? Aí eu contei. Eu não entendi ele, só que eu... Aí ele falou assim, você garante que você não tem medo do que eu vou falar? Eu falei, pode falar. Isso aí eu tenho certeza que eu falei bem, pode falar. Aí fora que ele começou a falar, ali me enrolou tudo, aí eu ia falar, mas não soltava a voz. Enrolou tudo. Que cidade que era, Júlio? Lá na fazenda do seguido, corria. Paraná?